Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez é uma alegria e uma satisfação abrir mais um ciclo de debates, dessa vez no 9º Simpósio Multidisciplinar da PUC Minas, onde estamos discutindo temas relacionados à guerra, juntamente, numa parceria muito interessante, muito produtiva, com o curso de Relações Internacionais e com as atividades do Conexão Internacional. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e já agradecer imensamente a disponibilidade para o professor Reginaldo Nasser e para o jornalista Luiz Nassif. Gostaria de dizer que todo o nosso campus se sente muito honrado com a participação de vocês e dar as minhas boas-vindas aos professores Péricles e ao professor João, do nosso curso de Relações Internacionais, que vão seguir, que vão conduzir o professor Péricles. Passo a palavra para o professor Péricles para as apresentações. E mais uma vez estamos, Péricles, assim, trabalhando juntos e num sentido, todo o nosso campus vai estar sendo beneficiado. Temos atualmente 17 cursos que muito vão se beneficiar com essa conversa, com essa nossa interação. Professores Nasser e Luiz Nassif, muito bem-vindos ao nosso campus. Muito obrigado a ele. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Tereza, professor Reginaldo, jornalista Luiz Nassif. Agradeço imensamente a oportunidade de construirmos esse bate-papo nessa manhã do dia 1º de abril, na Poços de Caldas, que amanheceu com um dia chuvoso, mais frio, um outono delicioso que aparece aqui na nossa cidade. É com muita honra e muita satisfação que nós recebemos os nossos convidados aqui no campus da PUC Minas, Poços de Caldas, nesse projeto de extensão, que é o Conexão Internacional, um projeto do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, e o Convite ao Pensar, que também é um projeto de extensão do campus. Hoje, nós vamos trazer um debate para os nossos alunos, um debate que vai se ampliar das salas de aula agora para o nosso Conexão Internacional. A proposta nossa hoje, nessa manhã, é discutir a questão da interpretação que a mídia tem trazido sobre a atual guerra na Ucrânia. E, nesse sentido, nós convidamos o jornalista Luiz Nassif, que nos é muito caro, uma pessoa que a gente gosta muito, lê muito, acompanha, e também convidamos o nosso caríssimo professor Reginaldo Nasser, que tem contribuído várias vezes conosco aqui no projeto Conexão Internacional. A questão que queremos dialogar hoje, ouvir os nossos convidados, eu aproveito também a ocasião para pedir para entrar em cena também o professor João Finazzi, que trabalha aqui conosco há quase 2 anos, e que contribui aqui conosco com a sua experiência e com o seu conhecimento aqui do nosso curso de Relações Internacionais. O diálogo que nós estamos propondo hoje exatamente é o que eu havia falado anteriormente, a questão dessa abordagem da mídia, essa interpretação que a mídia tem colocado para a sociedade sobre a guerra na Ucrânia. Nós, da academia,
Observamos essa interpretação que é colocada pela mídia, inclusive encontramos vários colegas analistas que têm feito excelentes colocações na mídia, mas sempre passamos para um outro campo que é uma visão mais crítica do processo do conflito que ocorre na Europa. Nesse sentido, eu já imediatamente colocaria para os nossos convidados um ponto que eu gostaria de ouvi-los. Existe uma visão unilateral que tem sido abraçada por essa mídia no Ocidente. Aqui eu me refiro não só à América, como também à Europa. Existe uma visão unilateral construída, uma narrativa construída que é colocada para a população aqui no Ocidente. Será que a visão crítica está sendo negligenciada quando se vê pouco debate sobre o papel atual da OTAN, o papel atual da OTAN, o papel que ela veio desempenhando pós-Guerra Fria, pós-91, durante os anos 90, um papel da OTAN na Sérvia, fora da Europa, na Líbia. Este papel da OTAN, essa identidade ou nova identidade da OTAN, ela tem sido um tanto negligenciada frente ao conflito atual e, principalmente, a visão com relação ao governo Putin e a ameaça que o governo Putin parece sentir frente a esse papel da OTAN, a essa identidade da OTAN. A gente poderia começar discutindo a partir desse ponto. Nós sabemos muito bem que, pós-Guerra Fria, foi se construindo um novo panorama da ordem mundial, principalmente com o surgimento da China, principalmente com essa ultrapassagem que a China tem feito frente ao hegemon Estados Unidos, e mais, essa aproximação, essa amizade sem limite que a China está construindo com a Rússia, ou selou essa amizade sem limite com a Rússia. Então, a ordem internacional parece que está se reconfigurando dentro desses novos pontos que eu coloquei. A aproximação da Rússia com a China e essa possibilidade da China ultrapassar, ou se já ultrapassou, o papel dos Estados Unidos. Portanto, frente a esses dois fatores que se apresentam na ordem atual, qual seria a OTAN que se apresenta para Vladimir Putin? Eu deixo a palavra para os nossos convidados. Bom, deixa eu fazer uma pequena exposição sobre... O Périx falou nos vários especialistas que têm se pronunciado sobre o tema. Eu vou abordar uma questão relevante do Brasil, que é o seguinte: é um conhecimento que se tem no país e o conhecimento que chega na opinião pública, não só a opinião pública, o povão, como a opinião pública institucional, aquela que toma decisões. Você tem um descasamento total. Nós temos hoje uma mediocrização da mídia, vamos dizer assim, paralelo aqui, mas talvez similar aos tempos da ditadura. Porque quando tem tema novo, a mídia ela se move por padrões. A história do jornalismo, de você buscar novas versões sempre, confrontar versões estabelecidas, contextualizar, que é o que deveria ser o jornalismo, foi deixado de lado totalmente a partir dos anos 90, quando rádios e TVs começam a aparecer como os âncoras, e a imprensa passa a recorrer a colunistas. Então você passa a ter...
E mais do que nunca, o produto jornal é tratado como um produto mesmo. Eu tenho que dar aquilo que o leitor quer. E o leitor quer aquilo que ele conhece. Então, eu não posso dar algo sofisticado, porque vai bagunçar a cabeça do leitor. Quando você pega países mais desenvolvidos, você tem uma imprensa de opinião, aquela que discute os centros de poder, os grandes temas nacionais. Você tem a imprensa sensacionalista, que joga tudo em branco e preto para facilitar e joga com as emoções. E você tem a imprensa regional. No Brasil, a partir dos anos 90, principalmente da campanha do impeachment do Collor, a imprensa de opinião passou a usar todos os recursos da imprensa sensacionalista. Em que consiste? Vamos pegar essa guerra, que é a maneira como eles fazem. Você tem um tema novo. O tema novo, de cara, assim como aconteceu com a escola base, com a bodega e tudo, você tem que ter um bandido e um mocinho, ou um bandido e uma vítima. Por quê? Porque esse padrão foi consolidado ao longo das últimas décadas, mesmo que você tenha alguns comentaristas, jornalistas aí um pouco mais habilitados, eles não ousam fazer contextualizações mais sofisticadas, porque isso aí poderia dar um nó na cabeça do leitor. Bom, se eu estou vendo aqui razões para a Rússia ficar preocupada com a OTAN, significa que eu estou perdoando Putin pela invasão da Ucrânia. Então, essa simplificação, quando eles transformam, tem um bandido e um mocinho, fica fácil filtrar os temas. Tudo que vem contra o mocinho, você esquece. Tudo que vem contra o bandido, você dramatiza. E nós estamos vendo nessa cobertura um dos episódios mais vergonhosos, similar ao da Lava Jato. Similar à cobertura da Lava Jato. Com informações disponíveis. E daí você vê que é um padrão mundial. E daí entra um ponto profundamente perigoso. Os grupos de mídia, eles não controlam os movimentos de onda da opinião pública. Eles não têm controle total. Mas o que eles fazem? Eles potencializam. Então, se você tem um evento qualquer que exige vingança, ele potencializa de maneira a radicalizar aquele movimento. Se você tem algum movimento que exige solidariedade, ele potencializa. Só que os movimentos punitivos são 90% dos eventos que mexem com a opinião pública. Então, o que está acontecendo hoje? A gente poderia depois abordar o que está acontecendo na Ucrânia, que é muito similar ao que aconteceu no Brasil aqui pós-impeachment. Então, você cria o bandido, que é o Putin, você tem o mocinho, que é a OTAN, a defesa do mundo livre, até isso eles falam aí, defesa do mundo livre. Uma coisa anacrônica já desde o fim da Guerra Fria. E daí você vai potencializando isso num mundo que, em função da desmoralização da democracia representativa, da desorganização do mercado de opinião com as redes sociais, deixou governantes descolados da opinião pública. Então, você tem governantes fracos para todo lado. Então, quando vem o tema guerra é a maneira que os governantes têm para tentar unir o país. E a imprensa vem e vai radicalizando cada vez mais, até o limite de uma guerra. Eu vejo aqui, eu estou vendo aqui na Globo News, principalmente, os caras indignados com o Itamaraty, porque o Itamaraty votou pela punição da Rússia, mas por deixar saídas diplomáticas. Porque é o mínimo. Então, os caras sentados na Globo News ou na sua casa, sem nenhum risco, não, tem que ir até o fim. Gente, é de uma ignorância. Daí você começa a prospectar. Daí você vai ouvir o Reginaldo Nasser, que é especialista, você vai ouvir... É interessante, como é tema novo, eles pegaram especialistas da academia de todo lado. E você vê que tem um conhecimento formado aqui sobre o tema. Então, daí você começa a fazer os paralelos Ucrânia-Brasil. 2014, um presidente da Ucrânia pró-Rússia. 2015, uma presidente do Brasil contra a Ponte para o Futuro. Até o Temer falou, se a Dilma tivesse aceitado a Ponte para o Futuro, não teria caído. O presidente da Rússia, a mesma coisa. Daí, a maior rede de televisão da Ucrânia e do Brasil trazendo o povo para a rua, para derrubar o governo. Daí, logo em seguida, um governo fantoche, um oligarca ucraniano assumindo a Ucrânia e o Temer assumindo o Brasil e começando o desmonte. E daí os interesses americanos expressos, da OCDE. Se você pega aqui
a Lava Jato, o que antecedeu a Lava Jato? Uma campanha do Ministério Público com base na OCDE, No Corruption. Tem todo o envolvimento do Moro, do Dallagnol com o Departamento de Justiça. Nós fizemos uma série lá no GGN. Daí, quando você cata a Ucrânia, eu peguei um relatório da OCDE, já publiquei no GGN, o relatório da OCDE mostrando a parceria com a Ucrânia para acabar com a corrupção. A parceria permitia ao OCDE e ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, depois de 2014, indicar até juízes. Até juízes. Mas daí você tem o seguinte, a campanha de 2014 na Ucrânia e 2015 aqui desmoralizaram a política. E você tem políticos impopulares na presidência de lá e aqui. Então você tem que fabricar um mito. E daí você tem o Zelensky, que pega a principal rede de televisão da Ucrânia, ela banca o batalhão Azov, que é um batalhão nazista, e banca a construção da imagem do Zelensky. Cria uma série lá em que o Zelensky é um professor que viraliza na rede defendendo o combate à corrupção e fica popular e é eleito. E aqui Bolsonaro. No momento em que o mundo caminha para uma bipolaridade, por uma multipolaridade fantástica. Então, quando você pega desde lá de trás, você pega escritos do Kissinger, aí 2014 e tudo, aí o Kissinger alertando que esse cerco à Rússia aí ia conduzir a esse conflito. Daí, quando você pega o histórico do Biden e do Blinken, lá, que é o secretário de Estado, são homens da guerra. O Biden agora que estão levando, além de ser um cara profundamente medíocre, e ele mostra o mal que faz para o mundo quando você polariza. Você tem o Donald Trump. Donald Trump é o suprassumo aí do mal. Então você perdoa todo para o outro lado e traz um sujeito que é mais perigoso para a humanidade que o Trump. Daí você começa a investigar, pegar sites neutros e tudo, e descobre que o Biden e o secretário de Estado dele eram pessoas que faturavam em cima da guerra. O Biden tem um filho que recebia $50 mil lá de uma empresa elétrica da Ucrânia depois do golpe. O secretário de Estado, quando era um falcão dos partidos democratas, do Partido Democrata, desde lá de trás, quando termina o governo Obama, ele monta uma consultoria para a guerra e monta um fundo de investimento para investir na indústria bélica. E esse sujeito, na véspera de ser convocado pelo Biden para secretário de Estado, o Blinken tinha um private equity que capta $120 milhões para investir na indústria bélica. Então, digamos, quando a imprensa inteira, majoritária aí, cria a figura do bem contra o mal, você não está indo contra o conceito de invasão de países, que é uma coisa horrorosa, que tem que ser proibida. Você está indo contra a invasão de países pela Rússia. Então, eu estava vendo uma zebra que tem aí na Globo News, dizendo o seguinte, não se pode comparar a invasão da Ucrânia com a invasão do Afeganistão e do Irã, porque Afeganistão e Irã são nações terroristas. Ou seja, um grau de ignorância crassa. Não dá para dizer que tudo é algo articulado internacionalmente. Quando você cria... Eu estava vendo o Glenn Greenwald, aí, que é um sujeito que mantém os princípios jornalísticos, ele já tinha matérias mostrando as jogadas do filho do Biden, que não saíram na época lá, porque estava a guerra contra o Trump aí. Ele outro dia comentando que nos Estados Unidos, se algum jornalista ousa apresentar qualquer contraponto a essa visão hegemônica da mídia, é massacrado pela opinião pública. Porque é contra o país, é impatriota, esse negócio todo. Então, o que nós temos hoje é uma opinião pública disso. E daí você entra o ponto final, aí, que é o grande pacto aí que vem dos oligarcas de todos os mundos. O oligarca não é só o bilionário corrupto da Ucrânia e da Rússia, nós temos os nossos oligarcas aqui que sabem comer com talheres. Então, você pega o Lehman, o que ele está fazendo na Eletrobras não deve nada aos oligarcas ucranianos. O que ele fez com a CEMAR, Centrais Elétricas do Maranhão, de pegar... Ou seja, é o mesmo jogo que... Então, digamos, a grande disputa que tem hoje é a globalização contra a multipolarização, contra a ascensão da China e contra qualquer tentativa de contestar o poder absoluto do dólar. Então, a gente pode discutir mais adiante o caminho. Isso aí vai mudar totalmente a estratégia do Lula
se eleito, você vai ter que montar acordos firmes aí de países da América Latina, porque o mundo, aquele mundo das redes internacionais, tudo acabou. Tanto a pandemia quanto esse uso do dólar como arma política mostra que você tem um novo mundo pela frente, que você vai ter que se juntar em torno de novas organizações, seja a BRICS, seja a IRSA aqui no Brasil, aqui na América Latina, seja a Mercosul, para poder caminhar em um mundo em que você tem a maior desgraça, não é uma geração de presidentes e tudo, talvez a mais medíocre da história. Por que a Alemanha radicaliza? Porque não tem a Angela Merkel. Nós temos feito um acompanhamento diário de pandemia no mundo. A Alemanha está batendo recordes diários de Covid. Alemanha. 260 mil por dia aí. Ou seja, você tem um fracasso da Alemanha, um fracasso da União Europeia, você tem uma subordinação da Europa aos Estados Unidos, ou seja, um mundo que está caminhando para o mesmo caos pré-Segunda Guerra, sem ter um De Gaulle, sem ter um Churchill, sem ter um Roosevelt. Então, e nós aqui com o campeão, o Bolsonaro. Né? Obrigado, Nassif. Professor Nasser, existe uma narrativa da OTAN construída e colocada aqui no Ocidente sobre a OTAN? Ou se tem. A OTAN não precisa mais de assessor da área de comunicação e nem de analista, ela já tem muitos aqui. Mas, antes de mais nada, queria agradecer o convite do Pérez, do João, prazer mais uma vez estar aqui, do lado do Nassif, que sempre acompanho, tenho acompanhado mais, sempre fazendo um trabalho profissional. Acho que tem muito tema aí, eu vou tentar me restringir no primeiro momento no que foi proposto da mídia e da academia, mas já adiantando que não é a mídia contraposta, desculpa, a academia tentando corrigir erro da mídia. Isso é uma visão iluminista equivocada, né? Porque há uma alimentação, há uma relação mútua, e eu acho que isso caberia uma investigação que seria muito interessante, né? Como que o especialista, né? Não se sabe de onde começa, o especialista alimenta a mídia alimenta chamado especialista, né? Então, vou abordar um pouco isso. Primeiro, dizer que, assim, que eu tenho visto, quem tem acompanhado bastante isso é o Nassif. O Nassif deve tomar boldo na veia, porque ele vê o Boris Casoy todo dia, ele vê o programa do VAC, ele vê tudo, porque eu vou lá olhar, eu não consigo ver. Então, eu olho o que o Nassif está colocando. E outro dia o Nassif, acho que ontem, fez uma ironia, eu adorei. Ele pôs lá um comentário de alguns jornalistas e disse que o secretário de Estado Blinken estava lendo os jornalistas. Né? E eu diria a mesma coisa dos especialistas. Né? Então, logo no começo da guerra, eu vi uma colunista que fez relações internacionais lá da UOL, e ela disse que o Putin, a Rússia, tinha ressentimento do Ocidente. Né? Primeiro, se um aluno de primeiro ano escrever isso, ele está reprovado, porque eu aprecio muito o jornalismo, cresci e fui para a área internacional por causa do jornalismo. Eu nasci, estava falando, a gente estava na Guerra Fria, o jornalismo era bom. A Folha de São Paulo, tinha toda a parte, inclusive do Nassif, mas tinha internacional, Cláudia Abramo, era nível elevadíssimo. Podia discordar do Paulo Francis, mas eu tenho umas reportagens do Paulo Francis sobre a Guerra do Líbano, é um primor quando ele exercia isso. Então, eu fui para o internacional por causa disso. Né? Então, quando a gente vai para o jornalismo, vai dizer, bom, a Rússia, então o Oliveiras falava isso, então, meu caro, você entrevista a Rússia, né? Para ver como é inapropriado, né? Perigoso, que de repente está falando do povo russo, né? É um passo, né? E de uma visão, parece que tem uma coisa
né, que está no ar, que é a Rússia, um espírito, recentemente. Mas eu peguei essa frase e coloquei no Google, coloquei em inglês lá, aproximado e tal, encontrei um punhado de gente falando. Estou me valendo aqui do que o Nassif falou do Blick, né? Mas que não é só o jornalista, os analistas também, né? Então, é possível, se tivesse um grupo de pessoas, eu tinha essa vontade, mapear essas palavras-chave que acabam ajudando a montar um texto. Então, o Putin é louco. Antes da guerra, ele era, dessa visão, era o gênio do mal. Logo após, ele é louco. E a gente sabe, quem fez o mínimo de ciências sociais, o ponto de partida para análise é que o ator é racional, sem concordar com o que ele está falando. A ideia de compreender, de entender, né, os objetivos, etc., para a gente discutir. Então, eu questionei, coloquei no Twitter, falei, peraí, como pode? A pessoa estuda 4 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado, são 10, mais alguns anos, para ir num jornal, dar uma entrevista ou escrever que o Putin é doido. É isso? Investimento de conhecimento? Não é. Então, é muito interessante que também o analista, vamos dizer assim, ele está se sentindo livre, né? Que não há controle nos jornais, não há editoria, não há nada, para falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Então, o que ele está falando aí na rua, no boteco, tudo ele vai lá e fala. E muita gente progressista também. De direita eu já conheço, mas muita gente se diz progressista. Então, por mais que se fale, esse ambiente também do bolsonarismo, essa coisa, está contaminando todo lugar, né? Até uns que se dizem críticos da coisa do Bolsonaro. Então, essa parte do analista, eu acho também que a gente precisa tomar cuidado, e do que o Nassif falou também é especialista, né? Porque isso ele se vale, por vezes, de que fez relações internacionais. Tudo bem, mas não é só conhecimento, ele não tem uma abordagem. Eu não estou preocupado com a opinião dele, viu? Para mim, tanto faz. Eu quero ver gente inteligente, tem bons argumentos e faça um bom debate. E eu quero ver um jornalista que traga informações, que traga questões para eu refletir. Outro dia eu pensei eu vou ler o New York Times, leio o Washington Post, fui lá olhar a capa do New York Times há 3 dias. E tinha na parte de opinião, eu vi lá um negócio que destoava do New York Times, né? Ele julgava o Putin, criticava, etc. Mas dizia que a Rússia, que o Putin não era doido, que ele era astuto e que a Rússia estava conseguindo seu intento. É interessante que eu coloquei isso no Twitter, no dia seguinte o Estadão pôs. Aí, ainda bem que o Estadão colocou esse artigo aí, mas estou andando aí do resto, né? Então, ou seja, é possível também, na grande mídia, no jornalismo internacional, ainda ter contradições. Aqui no Brasil está difícil, com exceção aí do Nassif e os outros que têm abordado de forma alternativa, na grande não aparece. O Nassif, de vez em quando eu vejo, ele se anima e fala, não, a CNN está muito boa, mas eu não confio muito, não. Mas, enfim, não, eu entendo, seu posto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, então, tem esse ponto que eu acho, Pérez, não precisa coisa sofisticada, análise da OTAN. Eu preciso de informação. Por exemplo, o Nassif está falando, olha, o que é a OTAN, o que aconteceu depois da Guerra Fria, foi consenso nos Estados Unidos? Não, ele já deu algumas dicas, o Kissinger, a turma lá foi contra. Eu quero uma informação sobre isso. Eu não preciso. A OTAN colocou. A Ucrânia não entrou na OTAN. Ok, mas tem arma da OTAN, porque parece que eles estão numa guerra com estilingue, né? Estão com armas sofisticadíssimas. Então, eu quero que alguém me diga, mesmo que não entre na OTAN, ele tem arma. Mesmo que não entre na OTAN, ele teve treinamento. Eu achei, por acaso, o secretário-geral da OTAN
num lapso, disse assim: estou muito satisfeito pelo treinamento que nós demos nesses anos. Isso que eu quero que o jornalista traga para mim, eu quero essas informações. Entendeu? Então, eu entrei em polêmica no Twitter com a jornalista da Folha que está em Nova York. Ela foi pensar uma frase e eu localizei numa biografia muito mal feita do Putin, inclusive esse livro, eu fiquei até madrugada pesquisando esse negócio. A editora de Cambridge se recusou a publicar o livro. Eu achei, ela não citou, porque ela falava um negócio esdrúxulo. Mas esdrúxulo. E, às vezes, essa coisa esdrúxula ajuda a pesquisa da gente, porque eu ponho contra localizar, que o Putin tinha relação com o Badamanhoff. Aí eu coloquei Putin Badamanhoff e achei uma única autora, uma russa, que está exilada, tentou publicar em Cambridge, não deixaram, porque não tem fonte, foi para uma editora nos Estados Unidos, que eu não sabia, que é mais fácil publicar, para não ser processada. Ela foi lá e pensou, simplesmente colocou lá. Ela está em Nova York, eu fiquei pensando, o que custa ela entrevistar alguém? Mesmo que seja do governo dos Estados Unidos, coloca boas questões, traga, conversei com tal pessoa, não sei o quê, li tal. Ok. Agora, colocar o título lá. Gangster, que o Putin é um gangster em cima de arma nuclear. Era o título dela. Um negócio que não vai para lugar nenhum. Entendeu? Não traz informação, não traz reflexão, não traz absolutamente nada. Né? Então, esse padrão, e aí volto para a academia, que é uma cumplicidade. Da mesma forma que tem o jornalista, né? O Nassif sabe, não sei quem falou isso uma vez, se foi o Dines, tudo, que no Brasil o jornalista acha que é o patrão. Né? O Mino. O Mino Carta, né? Então, há também o quê? Saber o que se espera do jornalista. Desculpa, do analista. Aí é que está. Eu fui dar o ano passado, com a coisa do Afeganistão, fui dar uma entrevista para o Bandeirantes. Estava acabando de falar o Celso Laffer. E o Celso Laffer fazendo críticas assim, duríssimas ao Bush. Não tem problema, ele pode mudar. Mas o jornalista não perguntou. Por quê? Porque em 2001, o Celso Laffer e o governo Fernando Henrique Cardoso apoiou a invasão do Afeganistão. O cara ali na entrevista, Nassim, você precisa ver, ele falando que o Celso Laffer, ele até errou a informação, ela era da comissão esqueci da onde, de verificação, de inspeção de arma nuclear. O oposto era o Bustani, e o governo Fernando Henrique Cardoso puniu o Bustani, porque o Bustani não discordou da avaliação que o Iraque tinha arma nuclear. E o cara da Bandeirantes falou assim: que tal Celso Laffer, o homem da inspeção, que não deixou. E ele quieto. Então, você veja que aqui o caso, o Celso Laffer coloca ministro e tal, quem também tem conhecimento, direito internacional, relações internacionais. Com todos os problemas, eu não sei hoje, mas nos Estados Unidos ainda a gente vê alguma saia justa que o jornalista coloca. Outro dia circulou da Madeleine Albright, ela dando entrevista para o 60 Minutes. A jornalista falou: mas a senhora está dizendo aí do Iraque? Morreram 500 mil crianças. O que a senhora fala sobre isso? Ela justificou. Mas a jornalista fez a pergunta. Aqui nessa grande mídia você não vê pergunta. Eu volto a dizer, não é obrigação do jornalista, de ninguém conhecer OTAN, conhecer segurança coletiva, conhecer política internacional, assim, a fundo. Ter noções, ter informações e perguntar. O que custa? Né? Aliás, investigação começa com pergunta. A gente tem que fazer boa pergunta. Aliás, tradição socrática já diz isso, que é a própria filosofia. Você precisa fazer boa pergunta. Faz perguntas. Não estou entendendo isso. Eu preciso explicar melhor. Né? Então, essas coisas estão... o Nassif, outro dia, eu perguntei para o Nassif. O Nassif falou, você já tinha dito, que há um despreparo,
E na hora que vem um assunto como esse, a resposta pode nascer. E eu concordo. Na hora que vem um assunto como esse, tem a complexidade, o cara entra nisso. E aí, claro, tem a questão ideológica. Hoje eu sentei aqui para ler Twitter, apareceu para mim assim, um jornalista do The Economist, falando muito bem, tal, elogiando a editora dele. Uma jornalista. Eu fui ver, coloquei até no Twitter. Ela diz assim, e o cara destacou elogiando. Ela diz assim, a guerra, o Zelensky é uma pessoa tal, está conduzindo muito bem, palmas para ele, e ele está certo, precisa de mais armas. Editora do The Economist. Como é que pode? Está lá hoje, está em vídeo, está lá. Natural, virou natural. E nós estamos trazendo. Não, já trouxemos há muitos anos. Mas eu ia falar, está trazendo para cá. Então, eu acho que é essa a coisa. E resta, portanto, o pessoal que está nos ouvindo aqui, seja da área em geral, jornalismo, ciências sociais, política internacional, etc., quem lê tudo, aguçar esse espírito de leitura de investigação. Quer dizer, não aceitar essas coisas. Quer dizer, ao mesmo tempo que é limitado, é muito amplo esse universo. Na minha cidade que eu nasci, morei até 18 anos, é Igarapava. Tinha a Folha e o Estado de São Paulo chegava 2 horas da tarde. A gente tinha que se virar com isso. Meu pai foi do Partido Comunista, a gente lia, e tem que se virar. Agora, hoje, também a gente não pode reclamar. Você tem um universo muito grande. Aí o problema é outro. É hierarquizar, sistematizar, né? Ver o que tem sentido, o que não tem, né? E aí a época das fake news e tudo. E não só fake news, acho que é omissão de informação, interpretações equivocadas, ok, mas vai ter que se virar também. Não fica com essa, eu quero um lugar que eu leio a crítica. Fora disso. Eu acho que também não pode ter essa ilusão. Claro, procurar um jornalismo bem feito, olha, uma análise objetiva, mas eu estou acabando, por exemplo, a Foreign Affairs, que é o mainstream dos Estados Unidos, eu vou lá e tal, de vez em quando sai crítica muito contundente aos Estados Unidos. Eu vou lá e pego isso, problematizo, ver onde que está. Né? Enfim, então eu acho que nós temos uma situação, eu vou concluir, para a gente continuar aqui, mas que o Nassif tem apontado aí com muita propriedade, né? Fazendo um observatório, vamos dizer assim, do jornalismo, e acho que nós aqui, os professores, tudo, deveríamos fazer também. A gente fala muito que jornalista é corporativo, mas professor universitário, eu não sei se é mais, não. Né? E outra coisa, eu tive experiência assim, critiquei abertamente algumas pessoas, aí eu estou, que eu estou cancelando, então também não pode criticar. Né? Não é passível de crítica, porque é uma armação muito grande. Eu estou sendo deselegante, que eu estou sendo grosso, sem educação, não sei o quê, estou me valendo dos meus títulos, aí vem essa toda. Então não pode criticar. Né? Mas nós devemos fazer. Inclusive, tem a área que chama Sociologia do Conhecimento. Quer dizer, como é que o conhecimento é produzido a partir de relações de interesse. Foi meu professor, depois colega, e já faleceu, mas é o meu grande guia, um dos grandes guias, é o Maurício Strattenberg. E o Maurício Strattenberg foi escorraçado, década de 70, 80, que ele escreveu um livro, chama Delinquência Acadêmica. Né? Pouca gente faz isso. Mas isso é fato. Isso é fato. Vai muito mal mesmo. Vou falar da minha área, das outras são boas. A nossa área, quando se debruça sobre desafios que nós temos que responder à sociedade, com objetividade, com clareza, e que o Nassif está falando, com a questão moral. Nós estamos falando de guerra. Estamos falando de guerra, não é brincadeirinha, não. Né? Então, assim, vai lá, faz isso, não sei o quê, fica caçoando, coisa assim. Né? E é muito interessante. Todos eles têm preocupação humanitária. É lindo isso aí. É muito interessante as imagens. Na hora que mostra a destruição que a Rússia está fazendo na Ucrânia, e é real, e tem que se criticar, na hora que mostra a destruição dos blindados russos, parece que não tem ninguém lá dentro. É muito interessante. Aparece gente comemorando, gritando.
E as pessoas curtindo. É muito interessante. Isso é um tanque. Parece que o tanque está com um robô. Parece que o avião tem robô. Parece que não tem soldado russo também, né? Parece que não tem. Então, preciso ir com muita cautela nisso. E vou terminar só uma questão com todo esse negócio que foi citado aqui do Afeganistão, né? Isso é uma síntese, né? Porque, inclusive, de informação, eu sempre coloco isso. A pessoa precisa dar uma informação. Dos 19, isso é dado dos Estados Unidos, 19 terroristas que fizeram o atentado, nenhum é afegão. Dos 19 terroristas, nenhum deles treinou no Afeganistão. E aí ataca o Afeganistão? Por que eu estou lembrando isso também? Porque, nesse momento, tem de 40 milhões de habitantes o Afeganistão, 36, 40, 10 estão passando fome. 10 milhões. E 14 não sabe se vai comer 14 milhões no dia seguinte. Os Estados Unidos congelou 7 bilhões de dólares do governo do Afeganistão e quer dar, o Biden, 5 bilhões, 5, para as vítimas do 11 de setembro. O que o povo do Afeganistão tem a ver com os atentados do 11 de setembro? Esses jornalistas não fazem essa pergunta? Não é possível. Então, é esse estado que a gente está. Obrigado, professor. Inclusive, o professor colocou um ponto muito interessante, que é o ponto desafio. O ponto desafio que o professor de Relações Internacionais, o profissional de Relações Internacionais, o professor que está na academia, ele está frente a um desafio muito grande, que é a sala de aula, em que se constrói a aula, em que se constrói o debate, em que se analisa a história, em que se analisa os fatos, se constrói ou procura se construir uma visão crítica, e, em contraposição, o que a mídia tem colocado para a sociedade. Então, o professor ele fica ali num limbo entre a academia, a crítica, a construção e o que é colocado para a sociedade. Esse aluno que chega à universidade, que vem diariamente para a sala de aula, ele tem a academia que traz para ele um posicionamento, um debate, e muitas vezes a mídia que está em casa está ali colocando uma visão, uma outra narrativa. Então, esse limbo que o professor fica, que gerou essa palestra de hoje, mídia e academia. O professor está ali no meio. Eu quero posicionar isso para os convidados no seguinte: o professor está no meio da mídia, que tem a sua construção, a sua narrativa. Oi? A mídia, que tem a construção e a narrativa, e a sala de aula. Esse que é o grande ponto. Não quero polemizar, mas só dar um ponto. Eu acho assim, Pode polemizar. Dependendo do professor, não podemos generalizar, não é que ele está fora, ele faz parte. É essa que é a minha fala. Ele faz parte disso que você está falando. Ele está dentro da mídia, ele não está fora. Ele é cúmplice. Ou ele é alimentado. Ele está nisso. Ele faz parte disso aí. Não é uma coisa exterior. Né? Ele está dentro da mídia que leva para isso. Então, é um ciclo, uma articulação que existe. Né? Deixa eu só fazer um comentarinho aqui. Claro. Eu estava lendo na Folha aqui agora. Guerra na Ucrânia expõe riscos ao país e importância do jornalismo profissional. Uma baita matéria com uma autocrítica ferrenha dos erros da mídia e tudo. Falei, que milagre. Daí eu leio. O autor é André Liot. Daí eu dou uma clicada aqui para ver quem que é o André Liot. É um fotógrafo que está na frente de guerra. As primeiras informações sobre mercenários atuando em favor da Ucrânia, pego pelo Twitter, uma pessoa que eu não conhecia por ignorância minha, porque parece que é bem conhecido, que é o Ian Boechat. O que ele é? Fotógrafo.
Então, você vê o nível que chegou. Você não precisa estar na frente de guerra para entender essa lógica. Quando você pega os grandes especialistas, tem um deles aí na CNN que você usa a emoção. Quando você não tem capacidade de contextualizar, use a emoção. Então, esse analista, que é um veterano jornalista do Estadão, ele mostrou que ele tem a síndrome do refugiado. Ele falava, quando eu fui correspondente de guerra, eu chegava à noite, as bombas explodiam, eu pensava nos meus filhinhos e falava com aquela voz embargada. E a apresentadora lá ficava emocionada, quase pegava ele no... Daí, 2 horas depois, outra apresentadora, outro programa, no mesmo canal, ele voltava e repetia o mesmo esquema, a mesma emoção. Ou seja, você transformar uma questão sem contextualizar. Eu até escrevi um dos artigos, quer dizer, como que você pode... Você pega uma cobertura continuada. Eu tenho um livro, jornalista dos anos 90, que eu abordo alguns desses fatos aí. Você pega uma cobertura continuada, CPI dos precatórios, o impeachment. Como é que você faz a cobertura com aquela avalanche de informações que chega? Então, digamos, uma fórmula que eu coloquei, o primeiro passo é você criar o que a gente chama uma teoria do fato. O que é a teoria do fato? Quando você tem um conjunto mínimo de informações, você monta uma lógica para aquelas informações para poder se conduzir e saber o que é relevante ou não. Segundo passo, à medida que os fatos vão entrando, você confronta os fatos com a sua teoria. Se os fatos não baterem com a sua teoria está errada. Você vai remodelando a sua teoria. Dane-se os fatos. Não, o que aconteceu com o Lava Jato, o que acontece muito na área acadêmica, daí é interessante. Uma vez, lá nos anos 90, eu citei um artigo do Olavo de Carvalho, olha só, que o Olavo fez um negócio interessante. O Olavo disse o seguinte, o acadêmico ele é prisioneiro da sua teoria. Ele deve tudo que ele tem na vida à teoria que ele desenvolveu. Ele ficou famoso, ganhou reputação por causa da teoria. Daí ele começa a olhar os fatos não batem com a teoria. Daí ele entra em pânico. Mas como ele é inteligente, porque ele é intelectual, ele cria uma teoria para mostrar que aqueles fatos que ele está vendo não existem. Então ele mantém a teoria dele. Eu achei uma definição... Sim, uma definição é o leito de Procusto, da mitologia grega. Eu sempre falo isso. O cadáver, ele tem um caixão. O cadáver é grande, você corta. Ele é pequeno, você estende. É isso aí. Eita vida, viu? Mas o que mostra que eu acho que a grande crise que nós estamos passando aqui está sendo muito importante para um diagnóstico do país. Por que nós sempre falhamos como nações? Você tem já o Gessé falando sobre a herança da escravidão, mas o que nós temos aí que fica nítido é um subdesenvolvimento em termos de informação, que é um negócio abismante. Esse subdesenvolvimento ele vem lá de trás. O Fernando Henrique, quando monta o esquema neoliberal aí de... Eu lancei um livro, Os Cabeças de Planilha. O último capítulo era uma longa entrevista com o Fernando Henrique. Ele não tinha a menor noção sobre construção de inovação, sobre o papel da pequena e microempresa, sobre políticas sociais. Falava, não, basta deixar por conta dos internacionais, daqueles que têm experiência internacional, os banqueiros, que eles conduzirão o país. Quando vem o PT não tinha a menor noção sobre as guerras geopolíticas. Nenhuma. Deus ainda falou, vou dar uma mão para esse pessoal aqui, deixa aí o mensalão aí. O uso da justiça como um fator de desestabilização, que já estava em curso nos Estados Unidos, já estava em curso na OCDE, já estava em curso aí com a lei contra a corrupção, que deu para os Estados Unidos o poder de entrar em qualquer país aí que negocie com o dólar, que era a moeda dominante. Né? Daí ele falou, não, vou dar um mensalão para o pessoal aprender. Não aprendeu nada. Nada. A Dilma foi alvo de uma espionagem da NSA, não aprendeu nada. Então, essa visão estratégica, quando você vê hoje nítido essa guerra geopolítica, o uso das novas formas de informação, a desestabilização de governos com o uso de redes sociais, as parcerias que vêm lá de 2002, 2003, entre o CDE, Departamento de Justiça, com os aparatos judiciários aí dos diversos países, aqui era uma ignorância absoluta. Você via os vestígios, tentava jogar, mas sem ter o todo ainda. Mas quando você pega lá PT, tem uma área de análise estratégica para entender o que está acontecendo?
Militares nem diga, né? Antes você tinha um pouco de elaboração, hoje é um primarismo, o partido da boquinha, que nem diz aí, diz alguns comentaristas, né? Então, digamos, você tem essa questão da informação, e você tem uma informação na academia que é muito dispersa também, e não chega na opinião pública. Você pega o padrão Globo News, que é o que tem de mais primário, aqueles bordões de neoliberalismo, né? Qualquer coisa que vai a favor da população, interesse eleitoreiro, qualquer forma de privatização é virtuosa, toda empresa privada é muito melhor que empresa estatal. Todos esses bordões que, sem ter visão conjunta, sem ter visão sistêmica de desenvolvimento, foram plantados esses anos todos. Vamos pegar a social-democracia europeia. Por que ela dançou? Porque esse discurso neoliberal, se acabar com todos os direitos, a economia fica mais eficiente e beneficia a todos, inclusive os que perderam o direito. Isso aí fez a social-democracia abrir mão do estado de bem-estar. Fez o Lula aqui entregar Banco Central e tudo ao Meirelles, ao Palocci, fazer concessões aqui para poder governar ali. Então, digamos, você tem na era da informação, na era das redes sociais e tudo, e daí vem a guerra da Ucrânia e mostra que essa desinformação, esse efeito manada, pega toda a mídia ocidental. Então, eu vou te falar, essa reconstrução da informação e da análise nesse período de bolhas de informação vai ser um desafio terrível, terrível. Professor João. Muito bem. Tem uma pergunta que eu já tinha separado aqui também. Eu acho que toca num ponto que o Nassif e o Reginaldo têm comentado agora, que atravessa, que é essa relação entre os fatos e a interpretação dos fatos, né? Eu garimpei aqui um trecho do livro que o Reginaldo lançou recentemente, né? A luta contra o terrorismo nos Estados Unidos e os amigos talibãs, em que você traz, Reginaldo, essa ideia logo na introdução, né? Que costuma haver grandes divergências entre a percepção que se tem da realidade e a própria realidade, né? Que o analista, o pesquisador devem observar a integralidade dessas duas dimensões, né? Então, acho que exatamente isso que tem atravessado boa parte das falas. E tem uma pergunta do professor Vinícius Tavares, né, que ele faz uma referência ao documentário Ucrânia em Chamas, né? Não sei se vocês conhecem, que mostra o financiamento da mídia ucraniana. Está a pergunta embaixo. E ele está indagando um pouco sobre esse paralelo, né, entre financiamento da mídia ucraniana pelos Estados Unidos e da mídia aqui no Brasil. Eu acho que uma pergunta para ambos, né, nesse sentido. Eu queria também, se for possível, né, que vocês comentassem um pouco sobre a própria responsabilidade pública que o jornalista e o acadêmico têm com relação a essas posições que realizam, né, essas análises que realizam, né? Então, a responsabilidade em trazer boas discussões, trazer boas análises, como o Reginaldo comentou, independentemente de concordar ou discordar, né, nesse sentido ideológico, mas de aprofundar as avaliações, né, tipo de contribuição nesse sentido dessa responsabilidade pública mesmo que há para responder à sociedade, né, nesses momentos, inclusive, como agora da guerra. Bom, vamos pegar aqui essa questão da... Quando você pega essa grande disputa, porque, no fundo, é a disputa globalismo-nação. Quando você pega um paralelo entre Ucrânia e Brasil, você vê que a mídia exerce um papel central. Os caras lá da Ucrânia que mais participam do processo de desestabilização são 2 oligarcas que controlam grupos de mídia e redes de televisão. O Brasil, você tem um caso interessantíssimo, que é o caso Rede Globo. Você vê, com essa lei anticorrupção dos Estados Unidos, que é o CDE adota, os Estados Unidos conseguiram entrar na Suíça, cercar um hotel e prender executivos da FIFA, num outro país. Conseguiram isso. Quando você pega os escândalos da FIFA, são escândalos fundamentalmente brasileiros. Ricardo Teixeira e, no Brasil, a Globo. A Globo. Eu conversei com uma pessoa que teve acesso às investigações lá nos Estados Unidos em torno da delação do
que já morreu, que era o laranja da Globo aí na compra de direitos aí na compra de direitos de campeonatos e tudo aí. A Globo saiu isenta. Uma vez me falou, quando comecei a escrever esse ponto aí, um assessor do Lula me falou, puta, agora eu entendi. O Lula teve uma conversa com Emílio Odebrecht e perguntou da Globo e o Emílio falou, não, os Estados Unidos já amarraram a Globo. E eu não entendi direito o que era. Se você pega no Rio de Janeiro, o Ministério Público levanta os escândalos da FIFA, os escândalos da Globo, aqui com a compra da Copa Brasil. Aquilo fica emperrado. Daí os procuradores da Suíça pedem os dados do Brasil, em termos de cooperação, para mandar para lá. Daí uma juíza de primeira instância impede. E para tudo. Ou seja, um poder, que é o Ministério Público, que derrubou um governo, não reagiu contra uma juíza de primeira instância. Daí o Ministério Público espanhol pega o presidente do Barcelona e descobre que ele participou, com um papel secundário aqui, da compra de uma das Copas aqui da América Latina para a Globo. Pega todas as informações e manda para o Ministério Público aqui. O que acontece com o Ministério Público aqui? Esconde. Manda para uma procuradora, ela morreu o assunto. Então, quando você pega, digamos, todo esse processo de desestabilização, os grupos de mídia têm papel central. E o que está ocorrendo hoje? Porque o que acontece, gente? Até 2008, você tinha um modelo de democracia imperfeita que conseguia, com esse discurso neoliberal, competitividade eleitoral. Não, se fizer a lição de casa, vai melhorar para todo mundo. Daí, se fazia lição de casa, a situação piorava. Não, é porque não fez o suficiente, tem que aprofundar mais isso. Isso aí foi até 2008. Quando vem a crise de 2008, esse modelo se esfumaça. Se percebeu que era mentira. Mas, digamos, esse longo processo de financiarização deixou os oligarcas espalhados uma baita concentração de renda, junto com mudanças tecnológicas, com o processo de desmonte dos estados sociais. Tudo virou negócio. Então, você criou uma base de bilionários mundiais que precisavam montar um processo alternativo para garantir os seus interesses. É a partir daí que entra, digamos, a questão da parceria com o poder judiciário aí, parceria. E a parceria com a ultradireita. O Bolsonaro, o Temer antes, o Temer e o Bolsonaro, em termos de linha econômica, não tem diferença. O Bolsonaro ele foi abrigado pelos bilionários aí até recentemente, quando cometeu muitas loucuras. Então, digamos, toda essa estrutura de globalização está fundada nos grupos de mídia ocidentais, no Brasil representados pela Globo, e uma segunda etapa, um segundo grupo que começa a surgir, que são aliados em alguns momentos, mas tem vida própria, que são os grupos de ultradireita. Aqui no Brasil, representados aí pela Record, representados pela Jovem Pan. E você vê agora o BTG, por exemplo, adquirindo a Editora Abril, adquirindo a Veja, adquirindo o Exame. Outros grupos de mídia entrando na aquisição de sites, grupos de mídia, outros grupos financeiros entrando na aquisição de sites. Então, digamos, a guerra hoje se dá no mercado de informação. Como é que você criou o Zelensky? Criou o Zelensky utilizando o poder de disseminação de uma rede de televisão. Como é que você cria aqui o golpe do impeachment, que se mantém, perde o controle, mas se mantém com o Bolsonaro? Uma telação diária sobre a nova matriz econômica, pegando os erros que a Dilma cometeu como se fossem intrínsecos à chamada nova matriz econômica. Discurso de ódio permanente. Quando você tem o golpe do impeachment, o primeiro passo do Serra e do Eduardo Cunha, os dois correndo para ver quem que entregava primeiro para as petroleiras aí a nova lei do petróleo. Então, é uma guerra global em que você tem, digamos, a ultradireita agora com domínio das redes sociais e os grupos dos bilionários, ou em redes sociais também, mas atuando através dos grandes grupos de mídia. Né? Então, esse é um ponto importante aí para se avaliar essa disputa aí. Não, a única coisa que eu ia observar aqui, o Nassif tinha dito que esse despreparo dos partidos, no caso aí, o maior partido de oposição, que é o PT, né? Eu me lembro a época, eu que não sou do PT, no início, o colega que é do PT, professor, tudo, e dizendo que finalmente, com todos os problemas, está se fazendo a justiça no Brasil. Né?
para a Lava Jato. Muita gente falou isso dentro do PT, né? E que isso era essa coisa de luta entre as corporações internacionalmente, era coisa de paranoia, né? Eu sigo o conselho do Oliveiros, que ele dizia para ser paranoico mesmo, né? De 10 você acerta uma ou duas, mas essas duas você acerta, vai a coisa. Mas falando nisso, na tese de livre docência, eu peguei a década de 50 no Oriente Médio. E lá é interessante porque o golpe que inaugura assim, a entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio, ele foi um paradigma para tudo que vem depois, porque é que nos aproxima. Olha que faz tempo isso. O que aconteceu? O Eisenhower entrou no governo republicano. Os Estados Unidos estavam saindo da Guerra da Coreia, muito desgastante, quer dizer, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E o Eisenhower dizia, precisamos conter custos, então nós temos que fazer uma outra estratégia para dar golpe. Não pode ficar desembarcando fuzileiro naval toda hora. Os Estados Unidos comprou a mídia no Irã, 1953, 52, que antecede, junto com a elite do local. Então, passou a usar cada vez mais as elites locais, compraram os comandantes do exército, deram um golpe tranquilamente. Não teve absolutamente nada. Deram um puta golpe. E a partir dali começou a ter uma fórmula que não tem custo de estar autorizando guerra, autorizar a intervenção. Então, são meios, vamos dizer, indiretos. Então, essa história aí que vem de guerra híbrida, isso é antigo, não tem nada de novo nisso, não. O que é novo são os meios. Claro, hoje tem outra, mas a ideia é antiga. Os Estados Unidos começou a usar isso, inclusive, para o que já vinha antes do Vietnã. Depois do Vietnã, essa ideia voltou a se intensificar, para dizer, olha o Vietnã, o problema que dá. Dilacerou a sociedade, morreu o norte-americano e tudo. Então, eles voltam com esse modelo. A outra questão que está ali junto com essa, né, que eu trazer aqui, essa coisa da informação e da história, né? Quer dizer, quase ninguém aqui no Brasil falou da Guerra de Kosovo. Quase ninguém. A Guerra de Kosovo, para trazer a memória, isso que eu estava dizendo, informação, não precisa mais nada. Eu traí a minha percepção. O João estava falando de percepção. Eu não lembrava. E lembro que eu fiz evento na PUC, escrevendo coisa, fugiu. Durou 76 dias. 76 dias. E diferente dessa, a Sérvia não tinha ninguém do lado, porque essa está se comparando à Rússia. Então, a Ucrânia está a OTAN. A Sérvia não tinha ninguém porque a Rússia estava combalida, ficou sozinha. A Sérvia foi cercada e bombardeada 76 dias seguidos. Né? Ninguém fala nada. A Madeleine Albright era a secretária. Né? Voltou a assunto. Então, assim, tem esses históricos, sabe? Vamos dizer assim, esse mapa, essa cartografia dos eventos, dos acontecimentos, tinha que estar claro. Depois a gente vê a interpretação, a gente discute tudo. Né? E é isso, o João sabe disso, que o Oliveiros foi nosso professor. O Oliveiros falava, não esqueça dos fatos. É isso. Quer dizer, então, diga, Nassif, pode falar. Só dar uma dica aí, vocês falaram no Bustani, hoje está sendo lançado aqui um documentário em São Paulo sobre o Bustani, que foi o grande diplomata aí que tentou impedir a guerra do Iraque. E eu falei com ele outro dia, eu tentei entrevistar, mas ele está na Europa, ele ficou de dar entrevista quando voltar no dia 20 de maio, que é um outro exemplo fantástico aí de uma figura moral contra essa loucura da guerra. Mas o Bustani, mas eu vou completar, porque foi importante. O Bustani, ele foi tirado pelo Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos pressionou, tiraram ele. Um negócio horroroso, jogaram ele no limbo. E ele não quis atestar essa mentira, ficou provado depois, mentira deslavada dos Estados Unidos e da Inglaterra, que tinha arma de destruição em massa. E fica por isso mesmo. É isso. Como é que pode um negócio desse? Mentira! Eles reconheceram que foi mentira.
Os caras aqui não. Então, esses eventos, essas coisas que teria uma contribuição importante. Agora, para terminar, política internacional, ninguém tem interesse no jornal. É pouco interesse. Só vem na hora que vem guerra. Depois passa. Vai mudar a ordem, muda a ordem, dia seguinte já esqueceu tudo. Né? Toda hora está mudando ordem para esse pessoal para ter notícia. Então, não tem interesse. Um dos principais responsáveis por isso são os partidos, e como eu sou do lado da esquerda, é os partidos de esquerda. O Partido Comunista do Brasil tem milhões de críticas, mas o elemento internacional era fundante da postura do partido. Fundante. Ninguém podia entrar sem discutir política internacional. Todo mundo lia política internacional. Eu lia política internacional, eu fui fazer medicina primeiro, eu não fiz relações internacionais nem ciências sociais. Quem era engenheiro, médico, tudo era do partido, tinha que ler e acompanhar. Hoje é um dado. Nós não temos, a gente não sabe direito o que acontece na Argentina nem no Peru. Os partidos não têm relação nenhuma com a esquerda americana. Eu falo sempre, a gente tem que ir lá dentro do Império. O Império Romano caiu por dentro. Estava ganhando todas as guerras. Tem que ir lá dentro. Vamos lá, faz contato. Não tem. Então, uma cultura política, educacional. Aí volta ao nosso início. Por isso também os picaretos sobressaem, porque você não tem crivo. Entendeu? Você não tem. O cara não, se você tem uma leitura, o cara não te engana. Você começa a contestar. Você não cai em coisa fácil. Né? Agora acabei de ver lá, um cara pôs aí, negócio de 64 do golpe, aí ele falou, vai para Cuba, não sei o quê. Eu não vou entrar, se é bom, se é ruim. O que eu não posso, isso eu não posso fazer, é descontextualizar. Aí eu escrevi lá, peraí, Cuba sofre sanção desde que teve a Revolução. Teve invasão de Cuba, invasão militar, invasão Baía dos Porcos. E isso é fato, os Estados Unidos não nega isso. Centenas de tentativas de assassinato do Fidel Castro. Então, veja, não estou justificando se a escolha está... Eu estou dizendo o seguinte, a escolha não é um simples assinalar numa múltipla escolha. Eu quero democracia, eu quero ditadura. Não é isso. Essas coisas são difíceis. Então, a pessoa que escreveu, que é um jornalista, escreveu esse negócio de Cuba, ele tinha que contextualizar. Ele pode até dizer, mesmo assim, tudo, acho que o regime cubano, mesmo com ameaça, mesmo com assim, deveria ser diferente. Ok, eu vou divergir, nós vamos discutir. Mas ele omitiu. Não pode omitir. Aí é que está. Então, eu dou aula de metodologia e a primeira coisa que eu falo para os alunos é o seguinte, a retórica é um tipo de argumentação. Né? E o que ela diferencia da nossa argumentação? Que a retórica, você não pode ter problema. Um advogado não pode, no júri, estar defendendo um cara de assassinato e dizer ele não matou, apesar de quando ele tinha 10 anos, ele deu um tiro na mãe. Ele não vai falar isso. Né? Se ele deu um tiro na mãe, ele vai omitir. Nós temos que trazer a contradição, a ambiguidade. É isso que é da vida. Fez isso, mas fez tal coisa. Entendeu? Então, não tem nuance. Às vezes eu estou indo em live, eu começo, por exemplo, comecei criticando o Biden. Depois eu fui para a Rússia. Entrou um pessoal que não viu a primeira parte. Aí o cara é porta-voz do Biden, eu que fiz minha tese. Tudo. Então, o que eu ia dizer, não estou justificando, estou dizendo também, o ambiente de leitura, de coisa, também prejudica. Muito. Chega lá, você fala qualquer coisa, o cara, legal, tal. Né? Então, é uma série de elementos. Mas o Nassif tem razão, um momento muito, muito, muito difícil. Para completar, que eu saiba, até hoje o PT não tem um jornal. Como é que vai ter internacional? O Lênin escreveu lá o que fazer, que tinha que ter um jornal, 1902. Até hoje não tem. O partido não tem. Né? Tinha um que chamava Linha Direta, eu até escrevi alguma coisa na década de 90. Acho que chamava Linha Direta, não era bem do PT e tal. Então é o seguinte, tem uma cultura. Então, lê. Terminando. Aula para aluno de Relações Internacionais. Graduação, mestrado, doutorado que eu dou. Aula para jornalismo. Eu já dei muitos anos lá na PUC, de política. Pergunta capciosa.
Quem lê jornal? A maioria não lê. Nem jornalista, nem coisa. Não lê. Entendeu? Não lê. Então, é isso também. Vem aí qualquer coisa. Então, tem que ter a cultura. O que vê, o que falou, o que o outro... Ver as nuances, né? Tirar coisa... Eu lembro um dia que saiu um atentado, teve um atentado da embaixada americana na Líbia. Depois caiu o Gaddafi. Fizeram um auê nesse negócio. E eu fui ler uma matéria. A matéria era grande. No meio da matéria, o cara falava assim: dois empresários da área de segurança saíram ilesos. Empresário, mas não é contractor, que é outra coisa, que é empresa privada de segurança. E que 2 contractors estão fazendo às 4 horas da tarde na Embaixada da Líbia, tomando chá, na Embaixada dos Estados Unidos na Líbia. Fui investigar a empresa de segurança que estava fazendo um horror lá dentro da Líbia. Então, isso o jornalista tinha que fazer. Entendeu? É essa a questão. Ele não pode ficar... não, bombardeou, é o mundo livre, isso aí que o Nassif está falando. Toda hora é mundo livre. Eu acabei de ler um analista de relações internacionais. A Rússia não é qualquer ditadura. O cara falou assim: estão falando aí, os Estados Unidos é hipócrita, critica... A Rússia não critica a Arábia Saudita, mas a Rússia é contra a ordem liberal. E o que quer ser? Me explica. Eu queria que ele explicasse. Dá em miúdos. O que é ser contra a ordem liberal? Então, você te pergunta. Eu lembro do atentado terrorista. Vou falar aqui, um jornalista até tarimbado. Teve um atentado terrorista, eu acho que na cidade de Marseille, uma coisa assim. Aí o jornalista escreveu que era um atentado contra o modo de vida ocidental. Eu faço esse teste de metodologia, que não tem epistemologia nem nada. Então, era um dia de tarde. O que será que é o modo de vida ocidental à beira de uma praia? Namorando, andando de bicicleta, bebendo, tomando sorvete. Isso é modo de vida ocidental? Então, lá no Oriente, ninguém namora, ninguém anda de bicicleta, ninguém lê poesia. Então, de onde que é o modo de vida ocidental? Então, se você for para essas obviedades, você desmonta. Desmonta. Você não, a pessoa não consegue sustentar. Então, eu estava dizendo isso, quer dizer, são frases feitas. Nasci estava falando isso lá, ele sabe mais técnica disso. Mas essas frases feitas vão montando e produzem um texto. E, se você experimenta, não tem nada, não tem informação, não tem fato, entendeu? Não tem. Então, as definições da ressentimento do Ocidente. Ressentimento do quê? Sobre o quê? Não dá. Não, tem inveja do Ocidente. Inveja do quê? Me explica melhor o que é isso. Reginaldo. Então, é tudo muito mal ajambrado, sabe? É um negócio. Reginaldo, um dos pontos que é colocado por esses gênios aí, dos Sardenbergs da vida aí, é que o Putin não queria que a Ucrânia mostrasse que o modelo econômico dela era melhor do que o modelo russo. Daí eu fui levantar os dados econômicos da Ucrânia antes da guerra. Daí você pega Forbes, que é uma das bíblias do capitalismo. Um desastre completo. Levantei a história do Zelensky, no período que antecedeu a guerra, uma corrupção desenfreada. Ele entra com o discurso da moralização, logo em seguida ele pega o pessoal da equipe de produção dele lá, coloca na Polícia Federal Ucraniana, na Polícia de Combate à Corrupção e tudo, passa a perseguir adversários e a livrar a cara. Tudo isso publicado na imprensa ocidental antes da guerra. Daí colocam o herói. Tem um rapazinho lá da Globo News, do Globo, que fez um artigo, o heróico humorista contra o abjeto cara da KGB. Hoje, mas é vergonhoso. Eu, como jornalista, eu fico envergonhado do negócio desse. Não, em janeiro, até começo de fevereiro, eu troquei com os alunos. Falei, deixa eu me inteirar o que está acontecendo antes da guerra. Fui no Washington Post e no New York Times, nasci nos dois. Eu pus contra localizar. Zelensky, não apareceu quase nada. Ele não falava. Ninguém falava. O Biden falava por ele. Até dia 10 de fevereiro. Ele não existia. E que você falou, inclusive, um aluno que está na França falou um negócio interessante. Ele pegou os pareceres
da Comunidade Europeia a respeito da solicitação da Ucrânia. E ela não entraria, por isso você falou. A própria Comunidade Europeia. Corrupção, não sei o quê, até o ano passado. Era um dos argumentos que eles não poderiam entrar. Agora o cara virou o Churchill. Isso. O cara pode gostar dele, achar que ele toca bem violão e canta, porque outro dia ele e a mulher tocando violão, circulou aí no WhatsApp. Apareceu na revista Caras, ok, isso aí é problema dele. Agora, ele não pode omitir. Entendeu? Isso nós sempre estamos falando. Essas informações. Ele condecorou um nazista no ano passado. Dezembro. Eu vi lá o nome do nazista. Ele pode dizer. Olha, condecorou em dezembro, mas em fevereiro ele mudou. Em 2 meses ele mudou. Tá bom, é isso. Se o cara aceitar a interpretação dele, é uma coisa. Agora ele dá o fato, né? Mas é isso. Não... E tem preguiça, né? Porque tem isso também. Porque se ele pesquisar ou não, tanto faz. Entendeu? Sim. O texto dele vai sair, se ele é remunerado ou não, ele vai ter os likes e tudo. Tanto faz. Aí é que está. Esse é o problema. Muito obrigado pelas excelentes colocações, tanto do professor Reginaldo quanto do Nassif. O nosso objetivo foi cumprido, que é exatamente trazer esse debate para os alunos, para a academia que está aqui nos assistindo, os colegas, os alunos, exatamente esse debate sobre o papel tanto da mídia quanto o papel da academia na interpretação da guerra. No caso, inclusive, esse debate sobre os fatos, que foi muito bem colocado pelo professor João, acrescentou para nós essa importante interpretação. Eu quero passar para as palavras finais de agradecimento, agradecer mais uma vez ao Luiz, ao professor Nasser, e pela oportunidade que eles nos proporcionaram nessa manhã, e uma palavra final de cada um dos convidados para podermos encerrar o nosso programa, que já tem 1h15. Luiz, palavra final, professor Nasser. Bom, eu como Poços Caldense, aliás, estava em Poços até a semana passada, segunda volta para Poços também, graças à banda larga e tudo. Eu queria, não vou falar de Ucrânia, não, vou falar de PUC. O que mudou o nível da cidade, o que mudou a chegada de vocês, da Universidade Federal também aí, houve uma mudança fundamental. E vocês se preparem, porque Poços vai ser um dos portos aí com esse negócio de home office aí. Uma vez eu conversei com um grande executivo que tinha muita ligação com Poços. Isso aí lá atrás, nos anos 90. Ele falou, eu não volto para Poços porque o ambiente cultural lá não dá. Eu me recuso a ir num lugar que seja mais despreparado do que eu, que já não sou muito preparado. Mas com a ida da PUC e desse sistema universitário, a cidade mudou. Espero apenas que a PUC se debruce sobre, que as universidades cumpram esse grande papel de se debruçar sobre a realidade municipal, a realidade regional, aí, porque um dos pontos aí de aprimoramento do Brasil foi essa expansão do sistema universitário para todos os lados. Aí. Parabéns a vocês pelo trabalho que estão desenvolvendo. Obrigado, Luiz. Professor Nath. Ótimo. Acho... assina embaixo aí que nós sempre falamos e vamos ver Poços, porque São Paulo já era. São Paulo é um pingo no oceano, aí não é não. Então acho que a gente tem que valorizar o outro. Isso aqui já está tudo dominado. O túmulo da política, do samba não é não, o samba está vivo, mas a política em São Paulo... Aqui está tudo dominado, a coisa está tudo dominada. Não dá, não. Tá vida, viu? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de reunir esses dois ilustres convidados. Essa oportunidade é ímpar para nós. Esse debate é ímpar. Eu quero agradecer a assessoria de comunicação da PUC Minas Poços. Quero agradecer a professora Tereza, da coordenação de extensão. Quero agradecer a pró-reitoria de nos permitir, de nos dar espaço, né? Isso aqui é muito importante, de nos dar espaço para abrir esse tipo de debate.
Eu acho que a universidade ela se engrandece ouvindo esse tipo de debate. Eu acho que os alunos de Relações Internacionais, depois desse debate, eles, com certeza, eles vão ter uma visão diferente sobre essa situação que nós vivemos, que realmente, como foi bem colocado, é uma situação que merece um olhar muito atento. Então, nesse sentido, mais uma vez, obrigado, professor João, também. Se quiser colocar algumas palavras finais, fique à vontade. Eu quero agradecer muito o tempo de vocês, agradecer mais uma vez a direção, a pró-reitoria, o pessoal da assessoria de comunicação que sempre faz um atendimento maravilhoso para a gente. Agradecer aos alunos, aos professores que estão ouvindo. Tá? Fiquem todos bem, que tenhamos um bom dia. Muito obrigado pela participação, mais uma vez, de todos e todas. Um abraço e até a próxima. Tá? Tchau, tchau. Bom, só finalizando, né, foi maravilhoso. Para mim foi muito elucidativo. Eu sou companheira de jornalista e admiro imensamente, né, essa profissão, mas assim, ouvir também, né, do Luiz faz a gente refletir. Eu sou da área de saúde, né, e eu queria dizer para vocês que nós tivemos, né, assim, passaram por nós nessa nossa conversa 245 pessoas, e isso também muitos dos alunos estão em aula, isso fica gravado no nosso canal do YouTube. Com certeza a gente vai revisitar e dizer para o professor Nasser, né, assim, que ele vai ser muito bem-vindo aqui em Poços de Caldas. Eu sou suspeita, eu também sou, né, de Poços de Caldas, assim como o Luiz. E Luiz, a universidade está aberta para você. Muito obrigada mais uma vez, né, assim, por esse excelente debate, essa excelente conversa. E a casa vai estar sempre aberta para vocês. Um beijo no coração de todo mundo.